Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida no dia de hoje, sobre a sua família, sobre o seu lar, amém? Vamos para o nosso devocional e o texto que eu quero compartilhar nessa manhã está no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 5, a partir do verso 1, e a palavra do Senhor ela nos diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Queridos, esse texto é um texto muito interessante. A palavra nos diz que havia uma festa e Jesus ele sobe a Jerusalém para essa festa. E ali tinha, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. E o texto vai falar no verso 3 que nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, paralíticos. O texto nos mostra, queridos, que naquele lugar havia uma concentração de pessoas que precisavam de um milagre. O texto no verso 3 diz que haviam pessoas enfermas, cegas, havia pessoas que eram coxos e paralíticos. E o interessante, queridos, é que todos estavam esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Que experiência tremenda, não é verdade? O texto vai nos falar que de tempos em tempos vinha um anjo, agitava as águas daquele lugar, e o primeiro que pulava nela era curado. E no verso 5 diz: Havia ali um homem enfermo, havia 38 anos. Você consegue imaginar o que é isso? Uma pessoa viver enferma por 38 anos? E o interessante, queridos, é que aquele homem não havia desistido. Ele poderia muito bem ter jogado tudo para o alto, falar: não vou ficar mais nessa fila. Mas o interessante, queridos, é que ele acreditava que um dia o milagre dele iria chegar. E o interessante é que no verso 6 diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? Talvez muitos podem dizer: que pergunta é essa? É lógico que ele quer ser curado. E o verso 7 diz: O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Olha que situação, queridos, daquele homem. Ele precisava de ajuda para poder ir até o tanque, para poder pular naquelas águas. E quando ele tentava chegar, vinha outro e pulava no lugar dele. E no verso 8, o Senhor Jesus então diz: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Após 38 anos, o milagre chegou para a vida daquele homem.
E talvez, querido, você precisa de um milagre no dia de hoje. Talvez você esteja enfermo, talvez você precise de uma porta de emprego, de uma cura interior, de uma cura na alma, que o Senhor Jesus ele opere esse milagre na sua vida. Que assim como ele fez esse milagre na vida daquele homem que esperava há 38 anos por um milagre, que esse milagre também chegue sobre a sua vida no dia de hoje. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.